Eu passei de 400 mil seguidores no Instagram e de 150 mil inscritos no YouTube, seguindo alguns princípios nos quais eu acredito. Esses princípios são aplicáveis a um negócio de uma pessoa só, são aplicáveis a qualquer negócio digital, e eu penso que eles não mudaram e não vão mudar. Eu acho que são princípios universais, atemporais, para você ser bem-sucedido no digital. Fiz uma lista, são 7. Eu queria te apresentar os 7, te explicar um pouco cada um deles, contextualizar. Me fez bem-sucedido no que eu faço e eu penso que vão te ajudar também. E independente do que você venda ou do ponto em que você está no negócio, você está começando agora, já está aqui há um tempo, eu vejo que as pessoas no geral, alunos meus, clientes, eles sempre, algum desses 7 princípios vira dúvida, as pessoas não acreditam nele, até que depois de um tempo elas passam a ver que simplesmente eu estou certo. Eu estou certo a respeito disso. Isso não significa que o contrário deles não é verdadeiro, mas que, via de regra, é melhor seguir essas coisas que estão aqui, porque elas vão te fazer ter mais resultado mais rapidamente. Primeiro ponto, ponto número 1, não importam notícias ou tendências. Pode ser que você ganhe mais seguidores com uma notícia ou outra, com uma tendência ou outra, mas se você encontrar um assunto atemporal, uma ideia relevante, algo que é importante para as pessoas hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 50 anos, você vai crescer e vai poder crescer sem se preocupar absolutamente nada com o que acontece no momento atual. Assim, 99% do meu conteúdo ignora o que está acontecendo no mundo atual, ignora as notícias, ignora as tendências do Instagram, tendência do YouTube, tendência do TikTok. Eu simplesmente ignorei tudo isso desde 2018. E a estabilidade que eu construí para o meu negócio é uma das melhores que eu conheço. Assim, é fácil dizer que o meu negócio está entre os 2, 3% mais bem-sucedidos do digital. A questão é que dentro desses 2, 3% tem gente que fatura 100 mil vezes mais do que eu. Então, se você pegar um cara que fatura 100 milhões por ano, eu não estou nem perto de 100 milhões por ano, mas está tudo bem, eu não preciso de 100 milhões por ano, eu não estou preocupado com isso. Eu não acho que uma pessoa só, um negócio ultra enxuto igual o meu, vai sequer ter a possibilidade de faturar 100 milhões por ano. Só que pega todos os outros 98%, 97%, cara. As pessoas que estão negócios que são completamente instáveis, vacilam com o passar do tempo e não mantêm uma previsibilidade de faturamento e de lucro para que o dono possa embolsar esse dinheiro. Então, eu posso dizer que faz muito sentido você simplesmente ignorar tudo o que está acontecendo e focar em trazer um conteúdo relevante e atemporal para as pessoas. Segundo ponto, segunda crença da minha vida. Se eu conseguir ler a minha letra, né? Minhas ideias precisam ser interessantes e eu preciso falar sobre assuntos que são do interesse de quem me ouve. São duas coisas diferentes e elas parecem dizer a mesma coisa, mas é porque você tem que encontrar a intersecção entre elas. Primeiro, você precisa ser capaz de construir uma ideia interessante. Essa é a primeira coisa. Segundo, essa ideia interessante precisa ser sobre um assunto interessante para os outros. Eu penso que se eu tivesse ideias interessantes sobre as baleias que moram no Pacífico, eu não ia conseguir muito sucesso. Ou se eu tivesse ideias interessantes sobre, empresários russos, talvez eu não conseguisse fazer muito sucesso aqui no Brasil. Inclusive, eu pensei em Moby Dick e falei de baleia. Vi um livro russo na minha frente e falei de empresário russo. Eu não tenho absolutamente nenhuma criatividade. Primeiro que a sua ideia tem que ser interessante. Para ela ser interessante, você tem que ter conteúdo. Tem que ter capital intelectual, repertório. Segundo que você precisa, se você quer viver das suas ideias, vai achar um jeito de estudar as ideias que são do interesse dos outros. Por que você acha que hoje eu falo de como construir um negócio na internet? Não é o meu assunto preferido, mas é um assunto de amplo interesse para as pessoas e eu penso que ele é atemporal o suficiente. Ele não era válido há 20, 30 anos atrás. E eu não sei se ele vai ser válido daqui 30 anos, mas eu acho que pelos próximos 10, 15 vai. Então, é um assunto que vai durar pelo menos uns 40, 50 anos aí na história da humanidade, eu penso.
que é tempo suficiente para eu construir um bom negócio, fazer um bom dinheiro e ajudar uma boa quantidade de pessoas a conseguirem algum resultado relevante na vida. Pense nisso. Faça as suas ideias interessantes, e você faz isso estudando, e procure pelos assuntos interessantes que as pessoas querem saber. E aí você vai achar a intersecção das duas coisas e vai conseguir ser bem sucedido. Terceiro ponto. Não deve-se tentar fazer o que os outros fazem. Você precisa encontrar o seu próprio jeito de fazer as coisas. Isso aqui, eu sinto que eu sempre falo para as paredes esse negócio. Porque, no geral, as pessoas continuam tentando copiar os outros. E veja, nada é totalmente original. Isso não existe. Só dá para eu falar de algo que já passou pela minha memória e pela minha imaginação. Isso significa que nada é 100% meu. É a velha história do C.S. Lewis. Ao ler a grande literatura, me transformo em 1000 homens, ao mesmo tempo continuo a ser eu mesmo. Quando eu falo com você, todas as minhas ideias estão em outras fontes, óbvio. Eu não inventei isso da minha cabeça. Eu só concateno elas do meu jeito. E eu misturo um monte de fontes e transformo na minha própria ideia. Isso é a originalidade que existe. Agora, veja. Pare de tentar fazer o que o outro está fazendo. Aquilo lá está fazendo tal coisa, vai dar certo. Você tem que descobrir qual é a tua praia, qual é a tua zona de genialidade. O meu jeito de fazer, eu não vi ninguém fazendo para eu fazer as coisas que eu faço. Eu fui tentando descobrir como que eu falo melhor na câmera, qual que é o tipo de vídeo que é mais adequado a mim, o que eu mais gosto de fazer, sobre quais assuntos eu mais gosto de falar. Eu fui tendo que descobrir isso sozinho. O dia que começou a melhorar muito o meu negócio na internet foi o dia que eu parei de olhar os meus concorrentes. Isso aí foi muitos anos atrás. Quando eu comecei lá falando de leitura, só de livro, eu ainda via um monte de gente. Aí eu, em algum momento, depois de um ano, sei lá, 1 ano e meio, quer saber, parei. Dali pra frente eu entendi. O segredo é esse. Ignora o que todo mundo tá fazendo. Encontra o teu lugar. E quando você encontrar o teu lugar, as pessoas vão começar a te seguir, porque o grande diferencial que existe é você mesmo, é a sua personalidade, o seu jeito de fazer as coisas. Se você está copiando o jeito dos outros, você não vai ter o diferencial mais interessante, mais importante de todos. Quarta crença que eu tenho. Essa é uma crença pessoal. Isso significa que essa crença você vai precisar analisar, fazer uma analogia para a tua vida para descobrir qual que é a coisa para você. O meu forte é organizar temas em tópicos simples. Qualquer tema que eu estudo, eu tenho uma habilidade de conseguir organizar aquele tema estudado de uma forma simples e explicável para as pessoas e para uma pessoa que nunca ouviu falar do assunto. Essa é uma habilidade que eu tenho. É uma habilidade que não é todo mundo que tem. E da mesma forma que eu não tenho um monte de outras habilidades tão interessantes de tantas outras pessoas por aí, inclusive você mesmo. Então você precisa. A minha quarta crença é apostar naquilo que eu sou muito bom. Eu sou muito bom nisso, os meus vídeos têm que ser sobre isso, o meu conteúdo tem que ser sobre isso, tudo que eu faço tem que ser sobre isso, os meus produtos têm que ser sobre isso. Essa ideia de estudar um assunto, pensar num assunto, organizar ele na minha memória e trazer ele de forma simples e compreensível para quem está me ouvindo. Procure o teu ponto forte, aposte nele. Esta é a quarta crença. Quinta crença. Um bom produto é o que você tem prazer de entregar. Cara, o meu maior erro do digital está nesse ponto. De ter vendido e entregado coisas que eu não gostava. E não porque eu não gosto porque é ruim. Não. Por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente falando que eu fechei minha empresa de serviço, coisa e tal. A minha ideia é ficar com 4 ou 5 clientes, eu não me lembro, mas eu tenho essa listinha. E por quê? Porque não é a minha praia ficar atendendo o cliente o tempo inteiro. Então, quando eu tava com, sei lá, 15, 20, eu passei de mais de 30 clientes. Era mensagem o dia inteiro no WhatsApp. E eu tinha que ficar dando atenção. Não é a minha praia, não é o meu ponto forte, não tenho prazer em fazer isso. Uma coisa é conversar com 3, 4. A outra é ter que conversar com 15, 20. Todo dia. Não é a minha praia. Então, isso nunca vai ser um bom produto ou serviço que eu vou entregar. Eu sempre vou deixar a desejar. Eu sempre vou ferir alguma expectativa, deixar algo que as pessoas achavam que era importante na entrega de lado. Eu vou falhar. Eu vou destruir a minha reputação se eu continuar fazendo isso. Porque as pessoas vão começar a concluir
que a minha entrega não presta, que eu não tô nem aí, que eu não estou preocupado. Mesmo que essa conclusão seja relativamente distorcida, porque não é bem isso, a questão é, não adianta eu tentar entregar uma coisa que eu não tenho prazer em entregar. Porque nós estamos falando aqui, eu não estou falando de até produto físico é válido, tá? Eu não seria um cara bom para vender celular, mas eu com certeza venderia qualquer livro que eu gosto tranquilamente. Eu sei disso porque eu falo dos livros que eu gosto e as pessoas começam a comprar. Por quê? Porque eu tenho prazer em falar disso. Então até produto físico é válido. Mas principalmente, ou eu estou vendendo mentoria ou curso. E o outro tipo de venda mais comum aqui na internet é serviço. Ou é uma consultoria mentoria, ou é um curso, e-book, qualquer coisa do tipo, ou é um serviço. Você... o teu prazer em fazer aquilo é muito importante para que aquilo fique bom. Então, qual é um bom produto, Elton? O que você quer entregar. O que você tem prazer em entregar. Esse é o melhor produto que você vai criar. E esse é o produto que mais vai vender. Esse é o produto que as pessoas mais vão gostar. É o que mais vai dar satisfação. É o que mais vai gerar resultado. É o que melhor vai construir tua reputação. Eu cometi um erro aqui várias vezes. Criar produtos que eu não tinha prazer em entregar. Criar serviços que eu não queria entregar. Eu cometi esse erro. Não cometo o mesmo erro que eu. Acredite em mim. Vale a pena você entregar um produto que talvez um fulano ou outro diga que não funciona, que não vai dar certo, mas é o produto que você tem prazer em entregar. No longo prazo, isso é o que mais vai vender, o que mais vai fazer as pessoas confiarem em você. Sexta crença. Não tenha vergonha dos seus erros. Inclusive, isso aqui tem dois pontos importantes, mas vou ler inteira. Não tenha vergonha dos seus erros. Reputação vale mais do que o dinheiro de hoje, porque reputação garante o dinheiro de sempre. É melhor preservar a tua reputação, porque isso vai te garantir dinheiro para sempre, do que você prejudicar a tua reputação em troca de um pouco mais de dinheiro hoje. Via de regra, você pode ganhar um pouco mais hoje, mas ali na frente você está ferrado, você não consegue se sustentar. Tava no telefone hoje com um amigo meu, mais de 50 minutos com um amigo meu no telefone falando disso. Sobre a empresa dele. Falei, cara, não prejudica a tua reputação. Arruma essas coisas que você já sabe que tem que arrumar na tua empresa. Porque se você se manchar no mercado, você vai perder algo maravilhoso que você tem na mão. Não faça isso. E aqui tem 2 pontos. Primeiro, não tenha vergonha dos seus erros. Eu gosto desse princípio do livro do Dale Carnegie lá. Assuma o seu erro rápida e enfaticamente. Todo mundo erra. E porque todo mundo erra, todo mundo sabe que os outros erram. Mesmo que as pessoas odeiem os teus erros, elas também erram. Quando você vier e assumir o teu erro, elas podem até ficar bravas no momento, mas ali na frente elas vão pensar de novo e falar, opa, esse cara é confiável, ele assume os erros dele. E eu tento assumir todos os meus erros o mais rápido que eu posso, inclusive em público. Por quê? Porque aqui é um segundo ponto da internet. Porque se eu errei com alguém, grande chance de que essa pessoa vai sair contando para os outros. É mais rápido você falar mal de alguém do que falar bem de alguém, principalmente no Brasil. Então, ao dizer o meu erro primeiro, eu já crio uma certa proteção. Não tenha medo de assumir seus erros. Vale a pena. É ruim, causa vergonha. É ruim. Assumir o erro é sempre ruim. Mas sempre vale a pena. Essa pequena humilhação de você dizer onde você errou. Igual eu acabei de fazer aqui, pô. Eu tenho os erros de entrega de serviço porque eu não sou um cara atencioso. Eu não sou um prestador de serviço atencioso ao cliente. Isso não é uma característica minha. Eu demorei a entender esse negócio. E aí, pô, quem está comprando meu serviço quer muito a minha atenção. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa vontade, não faz parte da minha personalidade fazer isso. Então, pera, é um erro que eu cometo. Hoje mesmo, tava lá um rapaz questionando certas coisas de um serviço que a gente tinha feito. E eu fiz uma promessa, falei, não, vou te entregar isso aqui tal dia. Entreguei 10 dias depois. Pô, horrível, pior coisa que pode fazer. Nunca prometa algo que você não consegue entregar. É melhor você prometer uma data que a pessoa não gosta muito e entregar antes, do que tentar prometer para agradar na hora da promessa e não tentar entregar. Eu falei, olha, é verdade. Meia culpa. Eu não entreguei na data que eu prometi. Então eu tive que... o que eu vou fazer? Eu vou assumir? É isso aí? Tá certo? Então, é muito importante que você consiga ter a coragem, porque é uma coragem, de assumir os seus erros. Isso sempre
rendeu grandes frutos pra mim. Sim. E olha, eu vou te falar, cara, eu erro, hein? Eu sou um cara que erra muito. Eu não sei você, eu erro demais. Qual o problema? Faz parte, errar faz parte. Não tenha medo de passar vergonha. Eu lembro que tem em algum livro eu li, acho que é um livro de um santo, algo do tipo assim, ó, quando alguém te humilhar, não te preocupa. Você mereceu aquilo, seja por algo que você já fez ou porque você vai fazer algo ainda no futuro. Porque você já pagou, entendeu? Então toda humilhação é justa. É muito interessante esse pensamento. Se ele é verdadeiro ou não, não sei, mas ele é interessante. Isso dá uma certa leveza à vida. Olha, a gente vai passar várias e várias humilhações na vida. É melhor que você passe com coragem do que você tentar esconder, jogar sujeira para baixo do tapete. Inclusive, isso é um dos maus que a gente tem nos relacionamentos, pelo menos nós brasileiros. A gente não assume as coisas a tempo. E aí quando chega a hora de falar o que a gente pensou o tempo inteiro, já é tarde demais, o relacionamento já está meio destruído. Não cometa esse erro, não vale a pena. 7ª e última crença deste vídeo. Uma boa escrita é cativante e faz as pessoas te acharem mais inteligente do que um bom vídeo. Eu hoje gravo muito mais vídeo do que escrevo. Inclusive, vários dos meus posts do Instagram não sou eu que escrevo. Mas eu percebi isso. Eu sempre recebi muito mais elogios interessantes sobre os textos do que sobre os vídeos, no sentido de a inteligência, das pessoas me acharem inteligente. Isso porque, e olha que eu não sou um grande escritor, tá? Muito longe disso. Mas a minha escrita é suficiente para isso. Então, ficar bom em escrever é algo que vai valer a pena. Vale a pena ficar bom em escrever. E as pessoas não leem mais, elas só veem vídeo. Mentira, esquece isso aí. Existe uma camada de pessoas da sociedade que vai ler o tempo inteiro, que sempre vai estar lendo as coisas e existe essa admiração pela boa escrita. Isso existe em todo mundo. Todo mundo que é alfabetizado, quando se depara com um bom texto, alguma coisa mexe na pessoa. Então, você ter uma boa escrita é algo que vai cativar muitas pessoas e vai causar uma percepção de inteligência muito interessante. Isso vai te abrir várias portas, cara. Te garanto. E vamos fazer um resumo da ópera aqui. Por que eu quis te apresentar essas 7 crenças pessoais? Porque eu percebo que eu tenho conversado com pessoas ultimamente e vejo que cada vez maior essa ansiedade de achar a fórmula perfeita. Só que se você reparar nessas crenças aqui, ouvir de novo esse vídeo, você vai ver que elas ignoram fórmulas perfeitas. São crenças sobre coisas comuns, coisas correntes e que vão construindo, pouco a pouco, uma percepção positiva sobre você. E é tudo que eu quero fazer. Eu acho que existe a coisa mais importante que você pode fazer aqui na internet é construir uma percepção positiva a teu respeito com o passar do tempo. Se você tiver paciência de passar alguns anos construindo uma boa percepção, você vai estar feito. Quem tem audiência nunca mais passa fome. Eu tenho certeza disso, eu vejo por todos os meus amigos que têm audiência. É um story, é um post, é um anúncio e você tem dinheiro no bolso. Você não passa mais fome, você não se preocupa mais com isso, você é livre. Porque a liberdade não está em ter um monte de dinheiro guardado. Porque dinheiro guardado pode desaparecer. Do tipo, tu pode ter uma doença gravíssima e ter que gastar todo o teu dinheiro. Tu não sabe o que pode acontecer. Pode não ser você, pode ser teu pai, tua mãe, tua mulher, teu filho. Meu filho pega uma doença gravíssima, eu não tenho como um seguro que cobre. Você acha que eu não vou fazer tudo que eu posso, gastar todo o meu dinheiro? Claro que eu vou ter que fazer isso. Eu não quero ver meu filho morrer na minha frente. Então, dinheiro guardado não é a grande liberdade monetária financeira que você tem. É a tua capacidade de fazer dinheiro. E uma vez que você tem audiência, você vê isso na tua frente. Cara, aqui tem dinheiro o tempo inteiro. Eu tenho força de construção monetária.
E isso te deixa livre. Te deixa livre de emprego, de concurso, de tudo. Você sabe que com as tuas próprias mãos, com a tua própria força, você pode fazer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser aprender a construir um negócio de uma pessoa só no digital, o link está na descrição desse vídeo. Tamo junto. Até uma próxima.